E achei interessante. Chegaste a pegar a fase de cartola da Globo? Sim, assim, na época a gente tinha várias inovações que iam acontecendo também. Então, é até engraçado isso, quando a gente vê tanto lance de bets hoje, assim, né, que estão acontecendo. Eu lembro que, até tava comentando pro pessoal, né, na época eu lembro que tava pesquisando muitas coisas que eram fantasy game ali do Cartola, mas tinha um aplicativo do Brasileirão. Foi a primeira vez que eu entrei em alguma coisa de bet pra ver, porque já rolava lá fora isso, assim, daí a gente queria trazer uma realidade pra Globo. E aí surgiram muitas ideias até relacionadas a isso, fazer um bet do que vai acontecer na novela tal, e tudo mais, mas o timing era outro, assim, né, não era tanto, as pessoas não estavam tão conectadas, não era tanto isso. Mas enfim, assim, era um momento muito legal, porque era muita experimentação também. Tu acha que ainda tem mercado pra bet na novela? Cara, eu acho que tem mercado pra bet pra tudo, né? Se tem uma coisa que bet, os números de bet mostram, que o país gosta disso, né? Então, mas na época a gente tava buscando inovação, na verdade, assim, que jeito de que a gente conecta. Na época o conceito era muito forte, era o de segunda tela, né? Começou a surgir que, enquanto as pessoas assistiam TV, elas estavam com o celular na mão, mas hoje, recentemente eu vi um artigo falando exatamente o contrário, né? Que na verdade a TV é a segunda tela, né? Eu vi um artigo falando que na Netflix as séries ficam repetindo argumentos. Eu vi exatamente porque as pessoas estão no celular, então eu falei, nossa, inverteu a lógica. Inverteu. Os produtores, imagino que a matéria que a gente tenha lido a mesma, que é os produtores hoje reclamam do roteirista se ele não retorna e faz uma exposição maior sobre o plot principal que tá acontecendo. A gente tem que ir lá e tem que ser verbalizado, né? A gente tem que sair daqui e ir lá pra Paulista pra manifestar o nosso apoio a não sei o que lá. Porque a pessoa tá desatenta ali fazendo. E é meio curioso, porque antigamente, assim, você via a novela é uma coisa meio cíclica, meio didática, assim, que ela repete, porque ela é todo dia, ela é extensa e tal e tudo mais. E é engraçado, né? Mas enfim, as coisas vão se repetindo, só que de um jeito novo. Sim, totalmente. Não, achei interessante. Eu acho que até, fazendo uma certa piada, a Apple entendeu tanto isso que eles fizeram uma série que não tem imagem nenhuma, que é só no telefone. Ela acontece toda em ligação telefônica e tem só o raiozinho na tela. Então, acho que é isso, assim. Tipo, olha, já que a pessoa não tá vendo mesmo, olhando pra televisão, então vamos deixar só o áudio, que é só o que a pessoa tá olhando mesmo. Então, dane-se. A gente vai, pelo menos no áudio elas vão prestar atenção. E daí, obviamente, vamos para esse passo adiante, né? Que é a Push Start. Como que ela aconteceu? Como que tu entendeu que era o momento de deixar os games da Globo? Aliás, até ia fazer um último adendo com relação à Globo, que é: eu sempre acho que uma multinacional como uma empresa do tamanho da Globo, tudo acontece. É tipo assim, a Globo faz qualquer coisa, põe na TV e dá milhões e o dinheiro acontece, entende? Tu me disse durante, agora há pouco, que de fato não é assim. De fato existe um pessoal trabalhando arduamente para entender como fazer esse dinheiro girar. Como que tu entendeu isso dentro da Globo e como isso daí se transportou para Push Start? Eu acho que na época a Globo tinha muitos pilares que eu gostava, assim, né, de qualidade, de inovação, de dedicação, era muita gente talentosa ali, né, quando a gente fala de talento, às vezes não é só o artista que tá lá, mas a galera que tava por trás, eram equipes muito boas, muito legais, assim, era uma cultura interessante, assim, especialmente de qualidade, de execução, né, de colocar no ar esse comprometimento e tal, então acho que tinha pilares muito fortes, que a gente levou muito como uma base pra Push Start. Mas tinham coisas estratégicas que, na época, eu lembro que não concordava. Lógico, isso quando a gente saiu ali era 2014, né? Então era uma outra época, mas acho que tinha uma visão estratégica que mudou. Hoje, quando eu olho, mudou completamente, assim. Mas era isso, não se via. Eu lembro muito, assim, que não se via, assim, por exemplo, tinham coisas do tipo, né? Não só a concorrência que era Record SBT, nunca vai assustar. Mas Netflix ou streamings brasileiro nunca vai pagar por isso e pra fazer esse tipo de conteúdo. Facebook, Google, eles não vão entrar no mercado tão forte, tá? Então, tinha uma visão que pra mim se distorcia bastante, assim, muito da realidade que eu enxergava. E tinha os dilemas de uma empresa muito grande, assim, também. Então, assim, né, o movimento, tudo é mais duro, tudo é mais pesado, assim. E eu tava no navio, momento, né? E eu, através do diretor que eu tinha na época, acho que você conheceu ele, Roberto Schmidt, também, que trabalhava muito diretamente, e ele que me trouxe o conceito de gamificação. Ele era um cara, assim, ele liderava de um jeito muito legal, né, muito querendo agregar novos conhecimentos. E aí eu fiz um curso de uma universidade lá de fora e tal, de gamificação, e foi um conceito que eu me apaixonei, assim, tipo, falei, nossa, a gente pegar conceitos de game e aplicar em outros contextos, eu falei, nossa, isso é muito legal. Isso realmente me afetou de um jeito. E aí comecei a fervilhar de possibilidades, assim, nossa, como é que a gente consegue aplicar isso em outros lugares? Tem muita oportunidade, né, E, enfim, mas eu não tinha muito espaço para aplicar isso. E aí começou a sedimentar para mim coisas que eu queria aplicar do lado de fora. Então, tinha uma ideia de cultura, organização, lógico, de uma empresa grande, mas muita ideia de como aplicar.
Então a gente pode usar gamificação, a gente pode criar novas IPs transmídia. E tinha um lance pra mim que eu sempre trabalhei com a Globo. E se a gente buscasse se conectar com outras empresas do mercado? Sim. Né? Então assim, eu queria muito explorar. E é claro que você sai de um frio na barriga gigante. Quando você trabalha na Globo, especialmente numa época, sei lá, 10 anos atrás, a Globo tinha o rei na barriga ali, Sim, né? Todas sim. as portas se abrem pra você, tudo acontece e tal. E a gente foi pra uma empresa, né? Entre 3 sócios, nenhum funcionário, nenhuma reputação. E vamos começar. Mas foi uma decisão que a gente também percebeu. Aí entra aquele lado empreendedor que nunca tem o momento certo, né? Então a gente teve que pedir as contas pra começar a focar nisso aí. Isso deve ser um baque muito grande, né? Eu vejo, às vezes, quando tu vai para uma empresa maior, que tem, imagina, a Globo deve ter, sei lá, quantos 1000 funcionários, e realmente isso, né? A gente tá pensando em fazer essa cena aqui, que tem uma cabra, um camelo, de repente tem dentro do set uma cabra e um camelo de verdade lá. Eles conseguem, eles têm verba para isso e a verba acontece, né? A gente tem que ir daqui e fazer uma diária no Japão. Os caras, não, beleza, tá, vai mandar para lá. Tem um cara que já tá lá no Japão que ele já vai fazer esse B-roll lá do Japão que é nosso, que não tem que comprar na internet. Beleza. Daí, de repente, tu te vê dentro de uma empresa com 3 pessoas, na qual tu tem que comprar a tua passagem, tu tem que ir lá no site Tudo, né? e descobrir, putz, como é que é o nome daquele evento que a gente tem que ir, com quem que eu tenho que falar para comprar a passagem, o hotel, conseguir uma forma de... Tudo fica muito caro, né? Assim, tanto a passagem quanto o próprio evento, que tu simplesmente ia, né? Não, a gente vai para evento X. Beleza, tô chegando lá. Sim. E agora, e às vezes e isso é uma coisa que eu acho muito curioso, que é, quando tu tem uma empresa grande, muitas vezes tu recebe o ingresso do evento. Sim. Né? A gente tudo mais fácil, né? A gente tem já separado 100 ingressos para vocês, entende? Para que o time de business, porque é interessante pro evento ter essas pessoas circulando para que os negócios aconteçam. E de repente tu te vê com 3 pessoas tendo que dizer, e como é que consegue o ingresso? Sim. Como é que foi essa transição? E não sei se tu já foi direto para... como é que entrou... Como um dos 3 sócios, tu fazia a parte de negócios e marketing ou teve que voltar para produção e programar e voltar para esses... Cara, naquele primeiro momento a gente fez de tudo um pouco, até programava um pouco também, né? Quando a gente tava em 3, né, a ideia era que eu focasse realmente em negócio, um outro sócio focasse em tecnologia, um outro sócio focado na parte em arte, né? Então eram os 3, né? Mas a gente deu muita sorte, assim, porque quando a gente começou, a gente lançou o Gringo Hero. A gente, né, na hora que a gente foi pedir as contas, a gente falou, vamos fazer um jogo, né, que a gente quis fazer um jogo que viralizou muito forte na Copa do Mundo 2014, a gente lançou um dia depois do 7-1. Caramba! Né, e a gente fez um game, que era tipo um news game, que a gente recontava tudo que aconteceu na Copa do Mundo num jogo plataforma com gringo aqui no Brasil. E era um jogo com humor negro e tal e tudo mais. Sim. Só que na época, um sócio meu já tinha pedido as contas da Globo e eu ainda estava lá. Eu pedi as contas, mas a Globo pediu pra eu ficar mais 3 meses, depois mais 2. Demorei pra passar o bastão ali. Mas falou, vamos lançar um jogo pra mostrar que a gente consegue fazer um jogo num conceito novo, diferente. E a gente criou esse jogo, o Gringo Hero, e ele viralizou. Assim, viralizou em vários países tal, e tudo mais. E foi muito engraçado, né? E como a gente conectava com as notícias da Copa do Mundo, tentando recontar, assim, pra você ler a notícia e relembrar. E o jogo explodiu, viralizou. Foi muito engraçado, a gente não tava esperando que fosse explodir tanto, e foi uma viralização pura, assim, aquela bem de internet. E foi muito engraçado que a gente recebeu uma ligação de uma empresa querendo comprar o jogo. Sabe qual que era a empresa? Não. A Globo. E aí eu tive que falar, né? Que falei, olha, tipo, na verdade eu ainda tô aqui dentro e tal. Foi o que a gente fez com pseudônimos, na verdade, o jogo, né? A gente não queria se divulgar assim. Mas nisso a gente foi lá e fechou até um jogo com a Globo. Depois a gente fez a Jornada da Raposa, que a gente relembrou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Sim. Com os mascotes dos times. E foi bem legal. E o jogo viralizou, foi destaque na 442 da Inglaterra e tal. Então, a gente começou num primeiro momento, assim, trazendo esse conceito de games e um pouco, né, da gamificação, essa coisa toda das notícias e tal. Ajudou a gente a conhecer, trouxe um projeto e começou a gente engatinhar, mas aí a gente começou a push start muito forte com isso. Vocês realmente deram um push start. Deu um push start ali, né? E foi muito engraçado, porque assim, logo na sequência, a gente tinha um projeto que era de educação financeira para as crianças, que a gente queria ensinar para as crianças falar de finanças para elas de um jeito divertido e gamificado, né? Então, ou seja, a gente até abriu uma empresa com esse projeto desenhado. Curiosamente, é um projeto que a gente está finalizando agora. Assim, sério? Né? Tipo, literalmente. 10 anos depois? 10 anos depois. Por quê? Porque pouco tempo depois a gente caiu numa reunião com a Nestlé, que estava interessada em gamificação. E eles chamaram para uma reunião
a gente, né, com NDA e tudo, e eles queriam que a gente se apresentasse primeiro. Daí a gente mostrou o conceito do que seria gamificar finanças para uma criança, tal. Era o que a gente tinha na época, assim. Sim. E aí a Nestlé falou pra gente, nossa, a gente quer exatamente isso, só que com alimentação. Né? Vocês conseguem flipar esse projeto pra, em vez de falar de dinheiro, falar de alimentação? A gente falou, dá. Claro. Dá, sim. E aí eles abriram pra gente que eles queriam gamificar realmente um processo das crianças descobrirem os alimentos tal e tudo mais. E era um projeto que era gigante, assim. Então imagina, só tava nós 3. E foi muito engraçado, que aí a gente foi lá e desenhou uma proposta gigante ali pra eles, né? De que ia ter game, ia ter quadrinhos, ia ter uma plataforma, a gente desenvolveu uma pulseira que as crianças ganhavam pontos. Então, assim, foi um projeto muito bem estruturado. Sim. Levamos pra vender pra Nestlé, a Nestlé topou, ela é uma diretora, a Tati. Hoje ela tá até lá fora, já saiu da Nestlé, mas ela foi pra Suíça, tudo, assim. Mas pra gente foi bem emblemático, assim, que a gente desenhou um projeto gigante. E ela falou, vocês têm time pra fazer isso? A gente falou, temos. Né? Tem como eu visitar vocês lá pra conhecer essa estrutura? A gente tem e tal. Então, nesse caso, tá fechado. Daí vocês contrataram atores. Cara, a gente saiu, a gente foi na Tokstok, assim, foi comprar mesa, ligou pra todos os amigos, assim, pra fazer a figuração tal ali e tal, e saímos contratando pessoas, assim. Mas é uma história que eles até sabem hoje, isso nem é segredo. Depois eu contei pra ela isso, mas ela falou pra mim que ela viu... assim, né, nos nossos olhos que a gente ia entregar aquilo que era o mais importante. Ela sabia que a gente daria a vida e foi o que a gente fez. Sim. E esse projeto foi uma faísca inicial da Push Start, porque ele trouxe o conceito de gamificação, teve o apoio da Nestlé, trouxe dinheiro, trouxe time, trouxe equipe, e a partir disso foi aquela atração inicial que permitiu a empresa depois ir crescendo, né? Sim. O primeiro jogo, que foi esse Gringo Hero, vocês conseguiram monetizar ele? Ou vocês venderam o jogo? Como que funcionou esse modelo de negócio? Não, ele foi totalmente, assim, feito pra... Assim, a gente queria provar que a gente conseguia fazer um jogo sem ninguém. Entendi. Um pouco da sua pergunta anterior ali, já que agora eu não tenho mais a Globo, o que eu faço? Então eu lembro que eu escrevi o roteiro, o Vinícius fez a arte, o Wagner programou tal e tudo mais. O que a gente ganhou foi porque a gente vendeu um jogo parecido com ele na sequência. Sim. Então foi isso, assim, na verdade a gente não ganhou dinheiro com o jogo, mas a gente ganhou dinheiro com isso. Com uma teórica engine, né? Isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal esquece, né? Se tu faz um jogo e esse jogo funciona, tu pode replicar esse modelo para uma marca ou para alguma coisa que consegue, naquele ponto ali, realmente... consegue tirar o dinheiro, consegue monetizar isso vendendo, né, o projeto, vendendo um reskin. Sim, foi exatamente isso. Foi um reskin, uma adaptação de mecânicas ali, mas a base já estava pronta. Então foi o primeiro dinheiro ali que a gente conseguiu dele, assim. Sim, legal. E como muita gente jogou, muita gente começou a conhecer a gente, né? Foi curioso, assim. Claro. A própria... O pessoal da Nestlé localizou a gente de um jeito meio indireto, assim. Então foi muito interessante. Aquelas coisas que não são tão lineares, assim. Por isso que é o importante de executar, né? A importância de executar isso. Porque quando você coloca no ar tal, você faz com que maximize as chances de algo acontecer de volta para você. Sim. Agora, tendo a Push Start, eu acho muito legal que isso permite que tu entre em marcas e parceiros incríveis, assim, tu comentaste da Nestlé, que tá entregando, tiveram outros parceiros que vocês, tipo assim, putz, um dia eu quero trabalhar com a marca X, e que foi legal, que outros projetos que a Push Start fez. Sim, isso foi abrindo portas, assim, pra gente. Eu lembro que a gente conseguiu trabalhar com a própria Globo, a gente desenvolveu coisas, assim, porque aí a gente já tava fora oficialmente. A gente trabalhou com a Hasbro também, e aí foi conectando a gente com... O que vocês fizeram pra Hasbro? A gente fez um jogo aqui com foco em Dia das Crianças, né? Eles têm várias IPs da Hasbro, My Little Pony, Senhor Cabeça de Batata, Transformers. Então a gente também criou uma lógica de jogo que acontecia nas lojas. Olha! Exatamente, pra você conectar, e se você jogasse, você ganhava cupom de desconto, enfim. A gente começou a trazer esse conceito da gamificação, né? A gente fez a mesma coisa com a Americanas, né? Foi muito curioso, uma campanha de Páscoa também, pra vender ovo de Páscoa, você entrava na loja, e era tipo um Fruit Ninja de ovos de Páscoa, que você via surpresas e tal, e você ganhava um desconto que já aplicava no caixa. Então a gente tinha o conceito da gamificação, né? De você trazer esse jogo, mas ele tá conectado com um objetivo de negócio. Tu jogava o jogo em casa e daí ganhava os cupons ou jogava lá na... Não, às vezes a gente botava o link, às vezes um QR Code dentro da loja. Eles divulgavam também em rede social também, mas a gente tinha muito essa questão de conectar com o mundo real. Sim. Né? As marcas enxergavam a gente com um potencial
de gerar aquele resultado ali na boca do caixa, ali, como a gente fez criança comer fruta, legume e verdura, parece que é a coisa mais difícil do mundo, né? Sim. E aí, como a gente fez muita criança, e foi um projeto que a gente tinha números robustos, imagina, a Nestlé mediu com institutos de pesquisas o impacto na vida dessas crianças e tal. Sim. E é bem curioso que vão fazer 10 anos agora de que a gente fez, a gente tava até com vontade de resgatar essas crianças e ver como é que elas estão hoje, né? Será que elas ainda comem agrião? Eles são adultos bons, São adultos bons, né? Agora eles já devem estar na faixa ali desde né, que a gente trabalha com crianças de 6 a 12 anos, né? Já são 16 a 22 anos ali. Exato, adultos. Então é bem curioso. Mas a gente foi conectando com marcas e com o tempo também foi conectando a gente possibilidades com grandes IPs. A gente trabalhou com o pessoal da Fox, Disney, começou a trabalhar com o Cartoon Network, começou a trabalhar também com grandes players aí do mundo de entretenimento, Sim. fazendo jogos. A gente trabalhou com Mini Beach Power Rockers, a gente trabalhou com séries lá de fora, enfim, a gente começou a se conectar, então tinha uma força legal, assim. A gente também se conectou com o pessoal dos Estados Unidos, que era da Mind, a gente começou a desenvolver jogos de matemática lá para os Estados Unidos, a gente fez mais de 100 jogos para criancinhas americanas, né? Caramba, e como é que aconteceu essa conexão com o pessoal dos Estados Unidos? Foi também via, aí também a Abra Games, assim, os eventos lá de fora, né, GDC, a gente já estava começando a participar disso, então fez uma conexão com o mercado lá de fora dos Estados Unidos, assim, então... Sempre foi óbvio pra ti que tinha que sair e ir pra uma Game Developers Conference ou alguma coisa do gênero pra conseguir esses contatos? Como que isso aconteceu? Assim, cara, foi muito inspiração em outras empresas. A gente realmente foi sempre muito inspirado ali pelo Chames, pelo Sandro Manfredini ali, sabe? A gente gostava disso. E eles traziam muito isso. A gente participava aqui um pouco dos happy hours, das coisas todas. Enfim, foi aí que a gente começou também a te conhecer. Sim. E a gente viu que todo mundo que tinha uma experiência no exterior tinha uma visão diferente. Essa que é a grande verdade. Na verdade, eu acho que as primeiras viagens, elas nem te trazem necessariamente o negócio. Sim. Mas elas te trazem uma ampliação de visão. E as oportunidades foram acontecendo. A gente fez um jogo com o pessoal do Bleacher Report, da NBA também nos Estados Unidos, assim, para as finais da NBA. Caramba. Então, assim, sabe, muita coisa vai chamando negócio, assim, nesse sentido. E na paralela, a gente começou a desenvolver IPs próprias, né? Que é aí que a gente falou, agora tem uma robustez. A gente desenvolveu o Wow Animal ali, que era um jogo nosso. A gente fez o jogo do Laboratório da Luna. A gente sempre foi trabalhando muito nesse universo infantil. Sim. Mas aí foi trazendo uma robustez para a empresa. Que até combinou nesses 2 projetos que agora um que a gente finalizou agora, mas ainda não foi lançado, que é o Tropa Troco, que é exatamente um projeto que a gente fez de educação financeira para as crianças. Tem uma série animada de 3 episódios e um jogo também para a gente publicar. E o Glitchers, que é um outro jogo que a gente pretende levar agora na GDC 2025. Você vai estar lá na GDC esse ano também? Com certeza. A gente também vai estar levando para a GDC o Glitchers, que é um hack and slash, que a gente montou também, super legal, assim, uma história que a gente desenvolveu de uma menina que hackeia o game, que ele tá bugando o game, ela consegue hackear e entrar no game. E aí você vai descobrindo que o penúltimo chefe do jogo, ele é um frustrado e tava causando bugs no jogo. Enfim, pra ele assumir o poder do jogo. E a gente fez um hack and slash bem legal, que também envolve puzzles, uma parte estratégica ali pra você resolver. Então você tem que ser estratégico na hora que você vai matar o vilão, não é só bater ali. De qualquer jeito. Então você tem uns puzzles que você faz e determina uma estratégia. Se eu vou jogar esse vilão ali em outros inimigos, eu vou fazer uma armadilha pra ele. Então você tem que ser estratégico. E é um projeto super legal, assim, que a gente conseguiu um funding também, né? A gente, desde o protótipo com a SPCine, e depois com a Secretaria de Cultura, no edital da lei do Paulo Gustavo, a gente conseguiu o funding para estar fazendo esse jogo, né? Sim. O Tropa Troco a gente conseguiu via Ancine também, né? Um edital que teve muitos anos atrás. Enfim, são 2 projetos que a gente tem, que são IPs próprias, né? Hoje a gente nem tá fazendo mais como Push Start, não tem mais projetos para fora, para outras marcas. A gente realmente focou em concluir essas IPs. Essas propriedades intelectuais, no caso IPs, elas vão ser lançadas vocês têm um objetivo de lançar no celular, lançar em quais plataformas? Hoje, pro Tropa Troco, a gente tá procurando um parceiro até de distribuição também, assim, de streaming. Então a gente tá conversando com streamings, porque a gente tem uma série, tem um jogo. E foi legal que hoje o Netflix tem ali, né? Sim, a parte de games direto. A Max também, porque tem muitas IPs do Cartoon Network ligadas com outros. Enfim, tá todo mundo mais conectado. Então a gente tá conectando com plataformas pra tentar divulgar e publicar isso junto, né? O jogo com a série. Já o Glitchers, a gente vai atrás de um publisher agora também, né? Na GDC, mas o objetivo é lançá-lo para PC mesmo, né? Steam mesmo. Então é a nossa estratégia. Legal. Mas os 2 serão lançados esse ano. Esse foi só um pedaço do episódio. Clica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.